Olá, seja muito bem-vindo ao Programa em Foco, o seu programa semanal de construção do conhecimento. Hoje a nossa temática será sobre ética profissional. Para falarmos de ética profissional, é necessário primeiro entendermos o que é ética. E para a gente entender o que é ética, eu gostaria de fazer contigo uma suposição. Suponhamos que o mundo esteja realmente para acabar. Não acabou em 21 de dezembro, mas suponhamos que o mundo esteja para acabar. Haverá uma hecatombe nuclear. Você está desesperado, não tem saída realmente. E de repente, nesse desespero, aparece na tua frente um extraterrestre, um alienígena, que te entrega uma nave espacial, dizendo para você, olha, essa nave está programada para ir para um planeta que pode ser habitado, mas você pode salvar junto com você mais 5 pessoas apenas. Neste momento, nessa suposição, o alienígena some, você tem nas suas mãos a salvação, uma tábua de salvação para você e mais 5 pessoas. Quem você escolheria? Pergunta difícil? Você teria que fazer uma lista de 5 pessoas que você teria que salvar para começar uma nova civilização em outro planeta. E tenho certeza que quando você estivesse enumerando, pensando, queimando os seus neurônios para saber quem você salvaria, neste momento você trabalharia com critérios. Devo salvar tal pessoa por causa disso. Salvarei tal pessoa para fazer isso, para fazer aquilo. Ao trabalhar os critérios, você está trabalhando com questões éticas. Sim, a ética nada mais é, de maneira bem simplista, o fato de que quando eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que pensar nos critérios das minhas escolhas. O que eu faço ou deixo de fazer, eu faço ou deixo de fazer motivado por algo. Nesse sentido, a ética é essa parte de reflexão sobre as minhas posturas cotidianas. Há situações que são muito simples de serem escolhidas. Entre 2 pratos gostosos e saborosos, a escolha é muito tranquila. Agora, entre situações difíceis, trago à mente, por exemplo, uma situação em que uma mulher está grávida e, de repente, essa gravidez é de risco e o médico a aconselha a fazer um aborto para salvar a sua vida. Ora, neste momento, a escolha é mais criteriosa, a escolha é mais detalhada, a escolha é mais difícil e deve-se elencar todas as possibilidades para se realizar essa escolha. E convenha comigo, o ser humano sempre é um ser de decisões, de escolhas. A cada momento, desde quando nós acordamos até o momento de dormir, estamos escolhendo e nos decidindo. Podem ser escolhas pequenas e bobas. Que roupa eu vou usar, que meia, que sapato, que perfume. Mas pode ser escolhas mais difíceis. Qual o sentido da minha vida? Que profissão eu vou abraçar? Que vestibular eu vou fazer? Caso ou não com o ciclano, caso ou não com o beltrano. Ora, tudo isso são escolhas mais complicadas. O humano é um ser de escolhas e por isso essas escolhas sempre se fazem num âmbito da ética, ou seja, da reflexão. O humano sempre se questionou sobre a ética, porque ele é um ser de decisões, de escolhas, de posicionamentos. E ao questionar-se sobre a ética, o humano sempre perguntou, desde os gregos antigos até hoje, afinal de contas, o fato de eu buscar a minha vida, de eu buscar decisões, os critérios que eu uso, são uma essência humana ou são uma convenção social? Traduzindo, o fato de nós sermos éticos nasce com a gente ou é a sociedade que nos oferece esses critérios de escolha? Há uma história bem interessante que Platão nos conta num dos seus livros, lá do século IV a.C., que é chamado O Mito do Anel de Giges, que vai ilustrar essa pergunta. Afinal de contas, a ética é uma essência humana ou é uma convenção social? O mito é mais ou menos o seguinte. Diz que na Lígia, o grande rei Giges lá vivia, e ele tinha pastores que todos os dias vinham ao seu palácio buscar as ovelhas para pastar. Um desses dias, um dos pastores chegou, pegou o seu grupo de ovelhas e foi até o monte levar as ovelhas para a pastagem. E de repente lá, após o almoço, houve um terremoto que abriu uma fenda no chão e o pastor ficou assustado e adentrou naquela fenda. Foi adentrando tão fundo que chegou justamente à região do Hades,
que na mitologia grega era a morada dos mortos. E lá esse pastor encontrou um morto que havia um anel em seu dedo. Retirou esse anel e roubou esse anel, porque ninguém estava olhando. Voltou à superfície e colocou o anel no seu dedo. E de repente começou a mexer o anel, mexe para cá, mexe para lá, foi conversar com seus amigos pastores e percebeu que os pastores não conseguiam perceber a sua presença. Ele estava invisível, assustou-se, mexeu no anel, conversou com os pastores e eles conversavam com ele. Esse pastor percebeu que aquele anel ele tinha um poder mágico. Dependendo do lado onde se girava o anel, ele ficava invisível. Voltando o anel, ele voltava a ser visível. O pastor, então, teve uma ideia. Bom, já que ninguém me vê, vou aprontar as minhas. Ficou invisível, foi até o palácio, matou o rei, seduziu a rainha e tornou-se o novo rei. Ora, o que Platão nos mostra com essa história tão inocente, com esse mito? Platão está levantando a questão que até hoje aborda a humanidade. Afinal de contas, quando eu ajo bem, corretamente, eu ajo porque eu creio que isso é justo ou porque tem alguém me observando? Eu não jogo lixo na rua simplesmente porque eu acho que isto é bom ou porque alguém pode me denunciar e pode ver. Eu não roubo alguma coisa no mercado porque eu tenho conceito, tenho critérios que isso é errado ou porque a câmera está me observando. Esse é o questionamento de Platão. Afinal de contas, os humanos agem certo ou errado porque tem convicção do que é certo e errado ou porque tem alguém observando? A ética é algo intrínseco ao ser humano, dentro de nós, ou extrínseco, nos colocado mediante convenção social? Essas questões atravessam os séculos e até hoje nós nos questionamos. Afinal de contas, a ética é uma postura minha ou é uma postura colocada em minha existência? Nós vamos para o nosso breve intervalo e voltamos já já com algumas questões sobre ética profissional, depois dessa abordagem sobre o que é ética. No primeiro bloco nós falamos de um conceito bem geral do que é ética. Ética é a reflexão que eu faço sobre as minhas escolhas, é tentar entender os critérios de minhas decisões. Vimos que essa questão, se a ética faz parte da natureza humana ou é convenção social, sempre esteve presente na humanidade, desde Platão, que nos contou o mito do anel de Giges, até justamente hoje nós comentamos se nós agimos porque essa postura nossa está dentro de nós, é intrínseco ou é extrínseco, colocada a nós por convenções, por normas ou por leis. E a questão é possível falarmos também de uma ética profissional? Na minha atuação como cidadão, como profissional, no meu espaço de trabalho, de emprego, na minha empresa, eu preciso ter ética, posturas de decisões, eu preciso trazer alguns valores, posso desenvolver algumas virtudes nisso? Eu creio que sim. E sobre as virtudes necessárias para a ética profissional, nós vamos agora elencar algumas. A primeira virtude para um bom profissional: honestidade. É a primeira virtude no campo profissional. É um princípio que não admite nenhuma relatividade, tolerância ou ainda interpretações circunstanciais. O que significa isso? A pessoa honesta não usa de meias medidas. A pessoa honesta não usa de uma medida aqui, medida ali. Ela não possui duas análises de um mesmo fato. Ela tem presença, tem postura. No campo de nossa atuação profissional, é necessário sim a postura de honestidade. E mais, honestidade desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Há um preceito dos evangelhos muito interessante que Jesus usava sobre a questão da honestidade, que dizia que quem é justo e honesto nas pequenas coisas também o é nas grandes coisas. Por isso, essa busca por ser honesto, não admitir duas medidas, é fundamental para um bom profissional. Segunda virtude que é necessário buscar sempre na ética profissional: a questão do sigilo. O respeito aos segredos das pessoas deve ser desenvolvido na formação de futuros profissionais, porque se trata de algo muito importante. Na informação sigilosa, é algo fundamental para as pessoas preservarem o silêncio e também a questão do respeito ao outro. Existem profissões que vão lidar constantemente com o que o outro vem conversar conosco, trazer para a gente.
psicólogos, médicos, profissionais da área de saúde, líderes religiosos, profissionais de RH, constantemente recebem nos seus ouvidos, no seu coração, às vezes um desabafo, uma confidência, uma confissão. Há situações em que a pessoa entrega para esse profissional toda a sua vida em pequenas palavras. É interessante que o profissional também tenha um respeito pelo sigilo, ou seja, aquilo que a pessoa lhe entregou merece ser preservada numa relação sigilosa. O bom profissional que tem a virtude do sigilo consegue justamente alcançar vários postos em empresas importantes. Terceiro conselho para a questão da ética e das virtudes profissional. Competência. O conhecimento na sua área, na área de ciência, tecnologia, é fundamental para aquele profissional que quer realmente se destacar. O profissional competente é aquele que sabe dominar a sua área de saber e que prima pelos serviços e pela boa qualidade. O profissional competente é aquele sim que vai dominar o que aprendeu e vai saber traduzir isso que aprendeu em gestos concretos de vida. Lembro de uma vez que eu perguntei a um padre por que em todas as missas, ele tinha mais de 20 anos de padre, mas em todas as missas, ainda no altar, ele abria um livro chamado Missal, que é o livro de orações. E eu lhe perguntei, padre, mas o senhor faz 20 anos que reza a missa todos os dias, não conseguiu decorar esse texto ainda? Para que esse texto? E eu lhe disse, quando lê, a coisa fica morta, sem vida. Ele me respondeu bem assim, André, a função de um líder religioso, ao ler um livro religioso, é traduzir aquelas letras em vida. E neste momento eu entendi justamente que cada profissional, quando domina a sua área de saber, não pode simplesmente dominar algo morto, fossilizado, mas na sua atuação deve também traduzir em vida aquilo que ele aprendeu. Este é o programa Em Foco, conversando hoje sobre ética profissional. Definimos o que é ética, trocamos algumas ideias, circunstâncias, problemáticas e começamos a falar de algumas virtudes que são imprescindíveis para que o profissional seja ético. Vamos a mais algumas. A próxima virtude que quero elencar é a virtude da prudência. O que é uma pessoa prudente? É a pessoa capaz de medir as consequências de sua fala e de seu ato. O prudente é a pessoa capaz de analisar as situações a curto, médio e longo prazo, principalmente naquelas decisões tomadas. E é indispensável que nessas situações ele possa estar em contato com outros membros da sua equipe para que ele possa ter uma decisão realmente prudente nas suas escolhas. Outra virtude para um bom profissional, a coragem. Há momentos em que o profissional tem que ser ousado nas suas escolhas, nas suas relações. Lembro de uma história, essas historinhas que nós sempre ouvimos de empresas. Diz que um trabalhador estava há 4 anos numa empresa, chegou para o seu superior e falou, chefe, eu fiquei sabendo que o fulano de tal, o Roberto, que está aí há 6 meses, que tem a mesma função que a minha, já vai ser promovido. Por quê? Eu estou aqui há 4 anos. O seu chefe nem lhe deu ouvidos, disse bem assim, por favor, meu amigo, vá até lá embaixo na frutaria e veja se tem abacaxi. Eu estou pensando em colocar abacaxi como sobremesa no almoço hoje. Esse rapaz não entendeu, mas foi lá. E voltou 5 minutos depois. Disse bem assim, chefe, eles não têm abacaxi não. E o chefe lhe disse, mas quanto é abacaxi? Ah, não sei, não perguntei. Mas que fruta poderia substituir abacaxi? Ah, também não vi. Você não pesquisou em outro lugar? Também não, chefe. E ele disse, espere um pouquinho, já vamos ao seu problema. E chamou esse rapaz, que havia 6 meses na empresa, chamado Roberto, e fez o mesmo pedido para ele. Roberto, por favor, vá até embaixo na frutaria e veja se tem abacaxi. Eu quero oferecer abacaxi como sobremesa no almoço hoje. O Roberto foi e voltou em 10 minutos, dizendo bem assim, chefe, eles não tinham abacaxi nessa frutaria, mas eu fui na outra, a 2 esquinas daqui, e lá eles têm abacaxi. O preço é R$ 1,50 o quilo, eles também podem oferecer um desconto de 10% se for em grande quantidade, e também ofereceram maçã, banana e laranja como sobremesa se comprarmos isso todos os dias. De repente o chefe voltou-se para aquele que havia pedido o emprego, promoção de emprego, e disse bem assim para ele, o que a gente estava conversando mesmo? E esse rapaz saiu cabisbaixo, porque ele não foi ousado, não teve coragem de ir além
daquilo que lhe estavam pedindo. Simplesmente cumpria a sua função no que era mandado. Outra virtude profissional é justamente a questão da perseverança. O perseverante é aquele que também é ousado, que corre atrás, que mesmo em situações difíceis, ele não desiste. O perseverante é aquele que vai até as últimas consequências, porque ele sabe que há em jogo um projeto comum. Não está em jogo apenas o seu salário, não está em jogo apenas uma ordem recebida. Está em jogo um projeto comum que é o projeto de toda a empresa, de todo o grupo. Sejamos também perseverantes. Outra virtude do bom profissional é a compreensão. Há momentos que nós não saberemos o porquê nós executamos aquelas tarefas, mas são necessárias. É necessário então que a gente possa facilitar o processo de diálogo, que é tão importante no relacionamento profissional. Compreender o outro no seu jeito de ser e de atuar. E a última virtude que eu gostaria de elencar contigo sobre a ética profissional é a humildade, que para mim é a rainha das virtudes. A palavra humildade vem de humus. Humus, em latim, significa terra. A pessoa humilde é aquela que reconhece o que ela é, nem de mais e nem de menos. A pessoa humilde não é aquela que se humilha diante do patrão, diante do superior. A pessoa humilde é aquela que age de acordo com a sua situação. Lembro de um fato que me contaram uma vez do cardeal de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que nós conhecemos por ter lutado pelos direitos humanos, ter combatido a ditadura no Brasil. Ele, na época que trabalhava com os moradores de rua, certa vez, os moradores quiseram fazer uma homenagem pela sua atuação diante dessas minorias. Na Associação de Moradores de Rua de São Paulo, fizeram uma enorme de uma festa para acolher o cardeal. E no centro da associação, colocaram uma cadeira belíssima, ornamentada com flores em destaque. E quando o cardeal entrou, automaticamente ele viu aquela cadeira e viu que era reservada para ele. Um dos secretários do cardeais comentou com o seu amigo: ora, Dom Paulo não vai sentar-se naquela cadeira, porque ele é uma pessoa humilde. Para seu engano, Dom Paulo chegou e sentou-se à cadeira. Depois, quando acabou a festa, esse secretário perguntou para o cardeal: cardeal, me desculpe, mas quando nós chegamos, eu pensei que o senhor não iria sentar-se naquela cadeira, porque o senhor é uma pessoa muito humilde e aquela cadeira era diferenciada. E Dom Paulo respondeu bem assim para ele: meu querido, humilde é aceitar aquilo que é teu. Naquele momento, aquela cadeira era minha. E é justamente isso que nós somos chamados a estabelecer relações de humildade. Sermos nós mesmos, nem de mais e nem de menos. Como dizia meu sábio vô, a vida é igual a um violão. Se eu estico demais, arrebenta a corda. Se eu deixo frouxa, não tem som. Que essas virtudes possam nos ajudar a ser profissionais éticos e competentes. A você, muito obrigado pela sua audiência. Este foi o programa Em Foco, debatendo e refletindo hoje sobre ética profissional. Até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau.